Bem-vindos a mais um Giro Semanal. Como vocês podem ver, estou em casa por conta desse aumento nos casos de Covid. A gente da Mag Investimentos decidiu colocar parte do time de volta ao home office, então eu estou em casa. Na verdade, uma parte da mesa de operações ainda continua lá, uma parte até menor, bem restrita, exatamente porque é difícil, né, você levar para casa todo ali os instrumentos necessários para acompanhar o mercado, né? Então, exatamente por isso que um time mais reduzido está lá, enquanto quem pode trabalhar de casa está em casa, e eu estou aqui de casa. E não com pouco trabalho, aliás, essa semana foi uma semana muito puxada, né? Muito intensa em Brasília ali, por tudo que envolveu, todas as reformas e tudo que estava em jogo essa semana de aprovação, tá? A gente passou aí no mercado, como a gente fala, por um calor incrível essa semana. E aí, vamos entrar, acho que logo em Brasília, eu acho que vale mais a pena, né? Como vocês sabem, na sexta-feira passada eu falei que para essa semana a expectativa ali era a votação da PEC do auxílio emergencial, né? Aquele dispositivo que, na verdade, liberava o governo para voltar a conceder o auxílio emergencial, né, aos mais necessitados. E como contrapartida fiscal, a PEC também trazia ali alguns itens que deveriam ser seguidos para evitar uma deterioração maior das contas públicas. Então, assim, a gente sabe que o tema é urgente, né? A pandemia está piorando muito, a gente tem batido aí novos recordes diários, não só de contaminação, mas de óbitos principalmente. A gente tem em alguns lugares do Brasil já o sistema de saúde colapsando, né? E muito por conta aí do descaso que muitos de nós tivemos com os últimos feriados, né, em relação às medidas de distanciamento social. Não acredito que a gente vai entrar no lockdown que a gente teve lá no auge da crise em 2020, mas é muito importante destacar que hoje a gente tem uma situação de crise pandêmica pior do que o pior momento de 2020. Isso é muito relevante, assim, na contramão de todo mundo, né, de todo o resto do mundo que está vendo aí, embora ainda lidando com a pandemia e ainda lidando com alguns aspectos necessários à pandemia, né, para conter a pandemia, a Alemanha em lockdown, né, algumas restrições também de horários de funcionamento de cafés, etc., e restaurantes. A gente vê o resto do mundo lidando muito melhor com essa pandemia, vendo o número de casos de fato cair, enquanto aqui a gente está assim no pior momento que a gente já passou durante toda essa crise. E o panorama de curto prazo não é bom, né? Principalmente porque a gente tem aí ainda um gargalo de vacina para ser resolvido, né? O nosso grupo prioritário é muito maior do que a gente consegue entregar em termos de vacina, o que a gente tem disponível em termos de vacina hoje, infelizmente. Existe até uma expectativa positiva para que esse fluxo de chegada de novas vacinas vindas do exterior e também de produção doméstica aumente, mas infelizmente isso não está ali ligado ao curto prazo. Eu acho que a gente vai ter um mês de março bastante difícil, tá? Isso está mais ligado ali talvez ao fim do primeiro semestre e o início do segundo semestre. A gente já consegue ali ter uma produção doméstica um pouco mais forte, né? E aí consiga pelo menos vacinar, imunizar todo o grupo prioritário. Isso já dá assim um alento, né, ao sistema de saúde, mas se bem que os casos recentes eles aumentaram tanto exatamente porque eles estão atingindo os mais jovens, né, que parece que houve aí uma leniência por parte dessa faixa etária depois dos feriados, né, de final de ano, ano novo, carnaval, e eles estão inflando bastante o sistema de saúde também, tá? A gente tem visto aí dados bastante preocupantes. Um alento é que em março a gente não tem nenhum feriado, né, então essa semana a gente estava até lá analisando umas curvas muito significativas, assim, que mostravam uma correlação gigante entre feriados e aumento no número de hospitalizações e de casos, né? As pessoas de fato ainda não se tocaram da importância do distanciamento social. Acho que com anos de pandemia o que a gente aprendeu é que assim não seria preciso todo esse distanciamento social e esse lockdown
que a gente, em parte, ou que algum de nós ficou, né, no ano passado, né, assim, eu mesmo foi uma pessoa que a gente entrou em casa de home office e eu fiquei ali os 3 meses de home office sem botar minha cara na rua, literalmente, e voltei só quando a empresa voltou a trabalhar no final de junho. Então, acho que o que dá para se conhecer hoje é que não precisa ser assim tão restritivo, né? Assim, a nossa cabeça também precisa de algum tipo de alento, né? Agora, também o oposto é verdade. Não dá para ser esse oba-oba, né? Não pode ser assim tão largado, né, em termos de tantas aglomerações que a gente viu. A gente viu também nesse período o comércio afrouxando muito, os serviços afrouxando, mas a gente sabe que existem contas a serem pagas para esses setores, né? E vários trabalhadores precisam desses setores funcionando. Então, acho que, de novo, se as pessoas tivessem tido um pouco mais ali de olhar para o outro, né, um pouco mais ali talvez até não é nem conhecimento, né, mas assim, de saber a sua parte no todo, a gente poderia estar vivendo hoje, ainda em pandemia, porque as principais economias desenvolvidas que têm fluxo de vacinação forte ainda estão em pandemia, mas vivendo de forma menos restritiva e principalmente aí com menos temor em relação a esse mês que acabou de começar. A gente está com uma expectativa bem ruim, tá, para o mês de março. A gente acha que vai ter uma aceleração ainda mais forte no número de óbitos. Então, continuem a se cuidar, só seja extremamente necessário, evitem aglomerações, tá? Cuidem da cabeça, mas o pior, infelizmente, só no caso do Brasil não ficou para trás ainda, tá? E aí, nesse sentido todo, dessa abertura que eu já fiz aí meio né, assim, negativa e infelizmente não tem notícia diferente para dar, é natural que a pressão pelo auxílio emergencial surja. O próprio Ministério da Economia algumas vezes já condicionou a volta do auxílio ao aumento do número de mortes. A gente está com uma média diária de mortes enorme, então faz sentido sim a volta do auxílio, principalmente quando a gente pensa que alguns estados já estão promovendo lockdown, né, mais forte. São Paulo começa agora, na meia-noite de sábado, um lockdown bastante forte. Aqui no Rio de Janeiro também teve outras medidas, não tão fortes, mas algumas medidas. A gente está vendo ali o sul do país colapsar em saúde. Então, assim, vai ser natural a gente ver algumas medidas de distanciamento social. De novo, não acredito que sejam como no ano passado, porque se aprendeu alguma coisa da vacina, né, da doença, e a vacinação aos trancos e barrancos está acontecendo. Mas com isso é óbvio que a economia fica prejudicada e o auxílio emergencial ele se torna aí mais necessário. O ponto é aquele de sempre, né? A espada do risco fiscal que fica sobre as nossas cabeças, que ficou durante todo o ano de 2020, que fica aí de novo em 2021. A gente começou um ano em que o presidente Bolsonaro dizia que não ia ter auxílio, né? E aí agora a gente percebe que essa fala austera, ela era ali artificialmente mantida pelo recesso parlamentar, né? Na medida que a gente tem Brasília em recesso parlamentar no mês de janeiro, é mais fácil você falar que não vai ter, né, recesso, não vai dar nada para as pessoas. Agora, quando volta o recesso parlamentar, e aí mesmo tendo um governo, o presidente governista, né, dito governista, ali alinhado às pautas, tanto na Câmara quanto no Senado, é óbvio que a pressão parlamentar, por mais pela volta do auxílio, ela ia acontecer. E também esse cenário todo negativo de Covid, ele também pressiona para que o auxílio emergencial saia. O ponto é que, de novo, a gente viu um Congresso que, mesmo que seja dito reformista, o atual, um Congresso muito reticente a aplicar medidas de austeridade fiscal. Tá? Então, por exemplo, a equipe econômica, ela tentou, junto com a nova concessão de auxílio, casar algumas contrapartidas fiscais, como o mercado chamou, que tinham 3 planos muito auspiciosos nessa empreitada. Tá? O primeiro deles era, de fato, você dar alguma sinalização para o mercado de que você continua ali austeramente preocupado com a situação fiscal do país. Ou seja, eu não vou conceder dinheiro por conceder, como eu concedi no ano passado, né? Eu vou conceder esse dinheiro, mas ali os estados, os municípios, a União vão ter que fazer um dever de casa e cortando onde dá para cortar.
A primeira é que você também evita uma deterioração muito forte nas contas públicas, na medida que você dá com uma mão e tira com a outra, né? Você dá para quem está mais necessitado, mas você também tenta cortar alguns exageros. E a questão é que esse plano, que era muito bom, e também acho que o terceiro pleito dele é que ele tentava ali incutir, né, começar a ganhar corpo alguns daqueles temas que eram tão caros ao Paulo Guedes, né, ao Ministério da Economia, que eram os 3Ds, né, desvinculação, desobrigação, desindexação. Isso tudo ruiu, tá? O que a gente viu no final foi uma PEC que passou extremamente fraca no sentido das contrapartidas, tá? E fraca porque a gente vai conceder o auxílio emergencial, mas não vai ter corte nenhum no curto prazo, agora, no presente, corte de custo, tá? O arcabouço fiscal para novas calamidades foi feito, então se mais na frente a gente tiver qualquer outra calamidade, e que demore, né, pelo amor de Deus, mas que se venha também não venha por Covid, já tem ali um arcabouço preparado para que automaticamente algumas medidas de gatilhos vão ser implementadas, mas a ideia original é que esses gatilhos fossem implementados por 2 anos, acabou ficando 1 ano só no ano corrente da pandemia, então é claro que a economia fiscal fica menor. Outra coisa é que no caso da União, o gatilho automático, no caso dos estados e municípios, ele é facultativo aos governadores e prefeitos, então isso também é claro que diminui o impacto da medida. E ali, principalmente, aqueles mínimos com saúde e educação que o governo pretendia desindexar, né, desobrigar aquele percentual que já vem congelado e carimbado no orçamento, também não foi possível. Aqui eu só vou fazer um adendo porque as notícias de jornal, elas são muito negativas do ponto assim, está em pandemia e o governo ainda quer diminuir gasto com saúde e educação. Não é nada disso, tá? Hoje, e os governos, todos eles, não é o governo atual, o anterior, todos os governos, eles gastam muito mais em saúde e educação do que os seus mínimos constitucionais. A questão é que hoje a gente tem um orçamento tão engessado que o gestor público, seja ele o presidente, o governador, os prefeitos, eles têm pouca margem de manobra do que fazer, tá? Eles têm que pegar aquele orçamento e basicamente cumprir. Então você imagina que se você no final daquele ano já gastou tudo o que você achava que era necessário com educação e tem uma sobra no orçamento, você tem que queimar esse dinheiro. Então assim, não precisa trocar carteira escolar porque acabou de ser trocada. Tá, mas tem que trocar porque esse dinheiro tem essa finalidade específica na lei. Poxa, mas eu estou precisando construir estrada, tá tudo ruindo. Eu posso trocar esse orçamento que esse ano é mais prioritário em estradas do que em educação? Não, você não pode. Essa é a questão, esse engessamento, ele não é inteligente. Tá? O gestor público que a gente escolhe nos nossos votos, seja presidente, governador, prefeito, ele não tem gestão, ele não tem a caneta na mão como parece, ele precisa cumprir um orçamento já pré-determinado. Então essa é exatamente a questão. A gente tem certeza que nesse ano de Covid, por exemplo, o próprio gasto com saúde e educação, ele não poderia ter feito um mix mais jogando um percentual maior da educação em saúde? Não pode. Não pode porque está carimbado dessa maneira. Então, enfim, essa proposta também morreu. E pior de tudo, a gente teve aí um risco enorme de que não só o Senado, né, que é onde a PEC começou a tramitar, não aceitou essas travas que o Ministério da Economia tentou prover, né, tentou implementar, mas eles também tentaram fazer com que o Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos em 2021. Ou seja, o que é o Bolsa Família fora do teto? Né, para quem ainda não lembra, a gente tem um orçamento público e ele tem que ser respeitado, né? Como o nosso orçamento de casa, a gente não pode gastar mais do que arrecada, embora a gente, Brasil, gaste mais do que arrecada há anos, tá? O nosso orçamento não é pequeno, a nossa educação é ruim, nossa saúde é ruim, mas não é por causa de orçamento, nosso orçamento é enorme, a gestão é que é mal feita. E aí o que acontece é que, por exemplo, o Bolsa Família, ele tá ali já com uma despesa determinada para ele, precisa ser cumprido. E o que o Senado tentou, alguns senadores tentaram, e aí a parte ruim assim, não foi só oposição, foi direita, foi a situação, foi centrão, foi todo mundo. O que eles tentaram fazer foi com que esse gasto com Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos em 2021.
Então, o que isso acontece? Que é a ideia de fazer essa desvinculação? É você poder ficar mais livre para gastar. Então, assim, a gente já vai ter uma deterioração de conta pública pelo auxílio emergencial, que, de novo, é devido, é necessário, mas a gente teria um outro pelo Bolsa Família, mesmo tendo orçamento já nascendo para o Bolsa Família. Então, seria gastação pela gastação. No final do dia, a equipe econômica entrou duro ali no Senado e conseguiu reverter, e aí a gente, com o mercado, de novo, acabou comemorando um resultado, porque ele ficou no caminhar das coisas pior do que o esperado, porque ele teve o risco de ficar pior do que o esperado, não porque ele saiu de acordo com o necessário. E aí, o que acontece em termos de preço, de mercado, é que assim, né, vocês podem imaginar como o mercado piorou com esse assombro, essa expectativa de Bolsa Família fora do teto. No final do dia, não se realizou, né, a PEC foi votada sem essa cláusula, mas assim, acho que é óbvio imaginar que o preço de mercado, aí seja a Bolsa, câmbio, juros, ele não volta ao nível imediatamente anterior aí a quando o projeto começou a ser falado. É claro que não, né? Ele volta bastante, né? Porque, de novo, como eu falei, o pior foi afastado, mas aquela confiança ali que a gente está diante de um congresso reformista, que a gente vai aproveitar esse ano para fazer as reformas necessárias e tal, ela acaba sendo muito desidratada, né, a confiança do mercado. Então a gente acaba alcançando níveis novos de mercado de acordo com essa nova confiança que está cada vez mais baixa. Se a gente somar o episódio do presidente Bolsonaro, da interferência na Petrobras, a gente também já tinha alcançado um nível ali de confiança do mercado mais baixo. Com esse novo aí, mostrando que o Senado não está assim tão preocupado com a situação fiscal do país, a gente também, de novo, vai galgando ali um patamar de confiança mais baixo, que significa o nível de bolsa mais baixo, o nível de real mais depreciado, né, e curva de juros mais altas. Então esse é o nosso estágio hoje. Tá? A PEC foi aprovada em 2 turnos no Senado. A expectativa é que ela seja aprovada em 2 turnos na Câmara, na próxima semana, para que aí sim o governo libere o MP e que o auxílio emergencial volte a ser pago a partir agora do mês de março, por 4 parcelas, março, abril, maio e junho, num valor que deve ficar em torno de R$250. Tá bom? Só para terminar, eu vou falar rapidinho de PIB. A gente acabou tendo um dado muito importante essa semana, mais de retrovisor, que foi o PIB do país em 2020. O Brasil caiu, o PIB do país caiu 4,1% no ano, é bem próximo da nossa expectativa, a gente estava com queda de 4,2%. E aí, com essa perda de produto no ano, a gente tem uma queda ali da posição do Brasil internacionalmente, né, entre as maiores economias do mundo, de 10º para 12º lugar. Acho que é de se esperar a cara, né, dessa composição de PIB, né? O setor que mais sofreu foi o setor de serviços, né, caiu 4,5% no ano, a indústria também sofreu muito, caiu 3,5%, mas o setor agropecuário foi o único que subiu, ainda subiu ali 2%. Composição muito forte também de queda de consumo das famílias, e aí para vocês terem uma ideia, foi o maior recuo desde 1996 e até interrompeu o crescimento que a gente teve ali entre 2017 e 2019, que era na casa de 4,6%. Tá? Se a gente olha o mundo, assim, o crescimento nem foi ruim, tá? Por exemplo, os Estados Unidos, que também fizeram ali auxílios muito fortes para as empresas e para famílias, caíram 3,5% no ano passado. Japão caiu 4,8% no ano passado. Mas assim, mesmo economias desenvolvidas, Reino Unido caiu 10% praticamente no ano passado. Na América Latina a gente foi muito melhor do que nossos pares. A Argentina caiu 12%, Bolívia caiu 7%. Então assim, e aí, pasmem, né, só a China subiu 2%, vindo exatamente a pandemia de lá, né? Mas só aí dado de curiosidade mesmo. Então, assim, o crescimento foi ruim historicamente falando, mas se a gente compara com nossos pares internacionais e coloca na expectativa da doença de saúde pública, não foi tão ruim, tá? E também tem uma coisa importante para dizer nesse número, que é claro que ele está aí inflado por auxílio emergencial e por todas as medidas que o governo fez no ano passado e que, infelizmente, a gente não tem espaço para fazer esse ano. Então, a gente espera aí
que o incremento das vacinas a partir ali do fim do primeiro semestre seja ali, o ritmo seja aumentado, né? Esse auxílio também agora que vai ser aprovado dê algum suporte e que a economia consiga ir andar, a gente volte os caminhos das reformas no segundo semestre para ter aí um crescimento já em 2020 e sem depender de tanto incentivo público, tá? Para vocês terem uma ideia, para o primeiro trimestre do ano, a gente já está esperando um PIB negativo, então assim, esse primeiro trimestre sem dúvida vai ser impactado aí por esse aumento de Covid, mas com bastante esperança que no segundo trimestre a gente esteja uma melhora nesses números. E aí, só para terminar, é claro que os ativos sofreram essa semana, né? Então, como eu falei, o dólar ele se valorizou 1,3%. Agora aqui na semana, lembrando que semana eu estou falando de sexta-feira da semana passada até ontem, quinta. Em fevereiro o dólar se desvalorizou parecido e no ano de 2021, pasmem, o dólar já se valoriza quase 8%, é muita coisa, tá? A gente viu a bolsa essa semana até subindo no final das contas quando a votação da PEC não ficou tão ruim, subindo 2,4%, mas no mês passado a bolsa caiu 4,5%, no ano a bolsa já cai 5%, né, deixando para trás aí aquele nível de 120 mil pontos que a gente viu no final de 2020, para uma coisa como 112 mil pontos ontem, e chegou aos 110 mil pontos ali no auge do pessimismo com a PEC e com a retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Curva de juros eu nem preciso falar, né? Claro que teve uma abertura muito forte, tanto na parte curta da curva, que está falando ali sobre os próximos movimentos do Copom. Inclusive, a gente está próxima de uma reunião do Copom daqui a 2 semanas. A gente espera uma alta de 50 pontos na Selic. A inflação está muito alta, né? Essas pressões inflacionárias estão muito altas. O Banco Central vai precisar subir juros e como o fiscal está ruim, essa analisação fiscal é ruim, ele vai ter que fazer mais do que os 25 que a gente esperava previamente. Então a gente acha que o Banco Central vai subir em 50 bips a Selic, levando para 2,5%, num ciclo total do ano que a gente espera aí que fique em torno de 4,5% de Selic, tá bom? Essas são as notícias da semana, uma semana um pouco mais negativa e com a expectativa de que a gente tenha uma tramitação tranquila na semana que vem e com o andamento aí da agenda para que a gente possa ter dias melhores, porque a gente está precisando bastante aqui no país. Tá bom, gente? Bom final de semana pra vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.